Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, quero falar com vocês sobre o livro Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Eu tenho ele no Kindle, então eu fiz essa releitura no Kindle. Eu não tenho ele físico ainda. Bom, sobre o autor, o Joseph Conrad, ele nasceu na Ucrânia, numa cidade, e os pais dele eram poloneses. E quando ele nasceu, essa cidade era uma cidade que estava sob o domínio da Rússia czarista. E os pais dele, que eram poloneses, supostamente faziam parte de um movimento contra o czar. Então eles foram exilados para a Sibéria em algum momento da vida. E eles morrem lá na Sibéria. E o Joseph Conrad fica órfão aos 11 anos de idade. Então ele é criado por um tio. Ele trabalhou muitos anos na marinha. Ele foi marinheiro, de fato. E ele conheceu vários continentes, vários países. Mas ele abandonou a carreira de marinheiro para se dedicar à literatura. Ele é considerado um dos maiores escritores da língua inglesa, embora ele tenha aprendido inglês depois dos 20 anos. Essa parte é bem interessante, né? Aprender uma língua depois dos 20 anos e conseguir escrever nessa língua. Esse livro aqui, O Coração das Trevas, ele foi publicado pela primeira vez em 1899. E ele ficou mais famoso por causa de um filme que foi gravado na década de 70, que é o filme Apocalipse Now, que é estrelado pelo Marlon Brando. Bom, nesse livro aqui, o personagem principal é o Marlowe, Charlie Marlowe. Ele começa com o narrador contando que eles estão num grupo de marinheiros que estão a bordo de um navio, esperando a vazante para eles poderem navegar. Eles estão no rio Tamisa, esperando a vazante. E aí, quando eles estão aguardando, o Marlowe, que é o marujo mais experiente, vai contar para eles uma história. E essa história, a partir desse momento, o narrador passa a ser o Marlowe. E aí ele começa fazendo uma reflexão que ali onde eles estão já foi um mundo selvagem quando os romanos chegaram. E ele conta sobre quando ele ficou um período como marinheiro de água doce. Para resumir, ele relata que desde jovem ele gostava muito de mapas, mas o que chamava a atenção dele era um lugar, um mapa, que tinha um rio em formato de cobra. E aí ele decide procurar onde que é esse rio em formato de cobra para ele poder ir lá, porque ele tem que ir de qualquer jeito. E ele conta que ao olhar para o mapa ele ficou encantado. Aí é escrito lá, como uma ave hipnotizada por uma serpente. E daí, com a ajuda de uma tia, ele consegue emprego numa empresa que trabalha com comércio nesse local. E ele entra na vaga de um capitão que morreu ao brigar com os nativos por causa de 2 galinhas pretas. Detalhe, que daí depois ele vai contar pra gente que esse capitão era o bípede mais gentil e tranquilo que todos conheciam. Essas frases aqui tá escrito, então eu fui meio que anotando aqui as frases que eu achei, são frases muito bem escritas, assim. Então, e aí depois o Marlon, né, ele passa por um médico que vai fazer meio que um exame admissional ali, e o médico pede para medir a cabeça dele e pergunta se ele tinha algum caso de loucura na família. Então, daí esses são os detalhes meio estranhos já no começo da história, né? E aí o Marlon vai despedir da tia que havia ajudado ele a conseguir um emprego e parte para a viagem. E aí eu achei interessante quando ele
quando ele fala, o melhor modo de explicar é que por 1 ou 2 segundos senti que em vez de estar a caminho do centro de um continente, eu estava partindo para o centro da Terra. Guardem essa frase. E aí ele vai para uma cidade pegar o barco e para viajar até o local correto. Lembrando que não há nomes explícitos dos locais. A gente supõe, pelo enredo, pela história de vida do autor, pela descrição do povo, da paisagem. Então a gente vai pressupondo que esse lugar onde fica o rio com formato de cobra é a África. E aí eles seguem viagem. E conforme eles vão adentrando a selva, ele vai contando como que é esse local. Isso vai piorando as situações, assim, vai acontecendo coisas, tipo, um homem se enforcar do nada. E aí o clima vai ficando pior na medida que ele vai entrando mais na selva, né? No coração da selva, ali, no coração das trevas, no caso. E à medida que o Marlon vai avançando na viagem, ele vai ouvindo falar de um homem chamado Kurtz, enfim. Se eu não me engano, o primeiro que fala com ele sobre esse Kurtz é o contador da companhia, que o senhor Kurtz era o chefe de um posto importante, e era o que mais mandava marfim para a companhia nesse momento. Aqui a gente tem a certeza que a história se passa na África, né? Por causa do marfim. E aí todo mundo que o Marlon vai encontrando a partir desse momento vai falando do Sr. Kurtz. Assim, nossa, você conhece o Sr. Kurtz? Nossa, ele é uma pessoa maravilhosa. Nossa, você tem que conhecer o Sr. Kurtz. E aí ele vai ficando meio que curioso para conhecer esse Kurtz. O tal do Kurtz, né? E aí ele ouve rumores que o tal do Kurtz estava doente. E aí quando finalmente ele chega no local em que ele pegaria o seu próprio navio, né? Porque ele é contratado como capitão do navio. Aí quando ele chega no local que ele ia pegar esse navio, ele descobre que o navio dele está afundado. Aí ele tem que ficar, acho que uns 3 meses arrumando o navio para poder seguir viagem. Um detalhe bizarro, assim, é que ele tem que contratar junto, quem vai com ele na viagem os canibais que são contratados pela companhia, né, que ele tem um serviço. Então, e esses canibais, eles levam um hipopótamo amarrado lá de alguma forma, eles levam um hipopótamo morto no navio para eles fazerem um lanchinho durante a viagem, vamos dizer assim. E aí, no momento, o hipopótamo apodrece, né? Aí o resto da tripulação meio que obriga os canibais a jogarem esse hipopótamo fora. E eles ficam meio revoltados, mas eles... Tá. Aí eles chegam no último posto onde o Kurtz está. E aí, quando eles estão chegando, eles recebem um ataque. O primeiro ataque mesmo que eles recebem durante a viagem. E aí eles recebem o ataque de uma tribo, que eles estão num lugar cheio de neblina, assim, que não dá pra enxergar. Aí vem flecha, assim, de um monte do meio da mata, né? E daí eles ficam parados ali. E os canibais, um desses canibais, chega pro Marlon e fala que ele quer que se não pode matar essa tribo, porque daí ele pergunta, tá, mas o que vocês vão fazer com eles? Aí o canibal responde que eles querem comer, literalmente, os perdedores, né? Os outros das tribos. E aí eles escapam disso, apitando o navio. E aí eles descobrem que os nativos têm mais medo do apito do navio do que das armas. O Marlon também, ele conta pra gente numa hora que a palavra marfim tem mais poder, assim, como se tivesse um poder na palavra marfim. Aí ele escreve que a palavra marfim era cochichada e suspirada no ar. Parecia que oravam por ele.
Aí quando finalmente ele chega até onde o Curtis está, no posto lá, na casa do Curtis, aparece um homem vestido de Arlequim, que se ele descreve, né, o jeito que o cara tava vestido, todo nada a ver, assim, com aquela situação, que parecia um Arlequim. E aí esse homem se apresenta como um marinheiro russo que estava por ali, que vive por ali, e ele vem até o Marlon e pede pra tirar o Curtis dali de qualquer jeito. Ele conta que o Curtis está muito doente e ele pede pra tirar o Curtis dali de qualquer jeito. Mesmo que ele não queira ir, tem que tirar dali. E ele relata que os nativos não querem deixar o seu Curtis ir embora. E aí até ele conta que aquele ataque que eles tiveram ali logo antes é porque os nativos meio que sabem que eles querem levar o Curtis embora e não querem deixar. E aí o russo fala com o Marlon que caso eles sejam atacados novamente, não é para eles usarem as armas e sim apitar o navio, que isso vai surtir mais efeito, vai espantar mais os nativos do que se eles usarem armas. E aí o Marlon descobre que o Curtis conseguiu dominar toda aquela região. Ele faz com que as tribos nativos vejam ele como um deus. Então por isso que ele conseguia tanto marfim. E aí quando ele observa, né, a casa do Curtis com binóculo, ele vê que tem uma cerca lá. E aí, em cima dessa cerca, tem um monte de cabeças enfiadas, assim. Que ele descobre que são opositores das ideias do Curtis. Então, o Curtis matava essas pessoas e colocava as cabeças enfiadas na estaca. Então, ele acha que o Curtis, né, o Sr. Curtis, enlouqueceu, assim. E aí nisso, chegam uns homens que já estão trazendo o Sr. Curtis numa maca. E o Marlon diz, a observação do Marlon, ele parecia ter, no mínimo, 2 metros de altura. Sua coberta escorregara e, como uma mortalha, revelou seu corpo raquítico e deplorável. Suas costelas estavam à mostra e seus braços eram somente ossos. Então, aí ele relata que no momento que o Curtis está sendo levado, aparecem vários nativos entre as árvores, porque era no meio de uma mata fechada, né? E tem o rio, assim, eles estão ali. E aí aparece uma mulher e ela faz alguns gestos que chamam a atenção dos tripulantes do navio. E ela desaparece na mata. Aí eles saem em viagem, mas durante a viagem, após entregar ao mar alguns pertences pessoais, o Curtis morre. E a cena descrita por Marlowe é assim: nunca vi nada parecido com o que aconteceu com suas feições. Espero nunca mais ver. Era como se um véu tivesse se rasgado. Vi naquela face pálida a expressão de um orgulho sombrio, uma força cruel, um terror covarde de intenso desespero. Em um sussurro agitado para alguma imagem, alguma miragem, ele gritou 2 vezes, um grito que não passava de um suspiro. O horror, o horror. E aí, após isso, Marlowe fica doente, ele se recupera e volta à cidade. Aí ele procura uma mulher que o Kurt diz que era prometida dele. E aí o Marlon entrega essas coisas que o Curtis tinha deixado com ele, né? E quando ela pergunta quais foram as últimas palavras do Curtis, o Marlon pensa assim, e ele acaba falando que as últimas palavras do Curtis foi o nome da prometida. E aí acaba a história. Bom, sobre a história. A primeira observação que eu fiz aqui desse livro é assim, antes de começar, né? Quando eu leio um livro, eu vou procurar o que já disseram sobre esse livro. E aí, com esse aqui, o que eu vi foi dito sobre ele. E sobre esse, né?
quase todas as interpretações possíveis é que ele é uma crítica à exploração dos ingleses na África, que ele é uma crítica ao imperialismo, que é um absurdo ele tratar os canibais na história, que ele está estigmatizando a população da África lá, que depois a gente vai saber que é do Congo, né? Que ele provavelmente é o rio Congo que ele está falando aqui. Então, enfim, vamos lá. Os primeiros pontos que me chamaram a atenção nesse livro aqui é o rio em formato de cobra, que ele diz, né? Um rio imenso desenhado no mapa que lembrava uma gigantesca cobra com sua cabeça pousada no mar e seu corpo sinuoso adentrando o vasto território. Sua cauda se perdia nas profundezas do continente. Que ele vai procurar, né, uma maneira de ir até esse lugar. E ele fala, né, que a serpente havia me encantado. Quando ele se refere a essa serpente, é como se fosse algo diabólico, né? Que atrai, assim, parece que ele é atraído por esse algo maligno, diabólico, digamos assim. E aí a gente sabe que o símbolo da serpente, ela é de um animal ambíguo, né? Ela representa a ambiguidade. E outras coisas que ela representa, entre outras coisas, é a dualidade. E nesse livro tem vários duplos. Por exemplo, quando ele vai assinar lá o contrato desse serviço, desse emprego que ele arruma, né, nessa companhia, as recepcionistas, não é bem a recepcionista, mas as recepcionistas dessa empresa são duas mulheres. E daí ele escreve que uma era gorda, a outra era magra, uma era jovem e a outra era velha. E aí elas estão tricotando com uma lã preta. E aí a minha observação é que... Daí ele faz a observação que... É mais ou menos assim. As guardiãs dos portões das trevas com seu tricô negro. Como se fossem mortalhas. E ele comenta sobre a mais velha. Seu olhar calmo, indiferente, era perturbador. E depois ele comenta, né? Poucos daqueles que receberam seu olhar voltaram para contar a história. Bom, essas duas mulheres, elas são duplas, né? Elas são bem os duplos. E aí, se fossem três, nós podíamos dizer que é a referência às moiras, né? Ou às parcas da mitologia grega, que tecem o destino do ser humano. Mas eu achei bem interessante essa parte já logo no começo. E aí os outros que são duplos aqui é o Marlowe e o Kurtz. Depois a gente fala mais sobre isso, deles serem duplos. E aí assim, conforme o Marlowe vai entrando no coração das trevas ali, que ele vai entrando na selva, essa selva é a representação da escuridão, né? Que, no coração das trevas. E conforme ele vai entrando e vai piorando os horrores, por exemplo, passamos por... Por exemplo, ele escreve, né? Passamos por locais onde acontece a alegre dança da morte e do comércio, em ambiente inerte e vulgar, como uma catacumba abafada. Em outro momento, ele vai dizer... como se a própria natureza tentasse afastar intrusos. Uma outra passagem é quando ele diz, né? Pressenti entre o sol ofuscante daquela terra que eu me aproximaria do demônio preguiçoso, fingido e cego da loucura arrebatadora e cruel. Ou me vi adentrando algum círculo sinistro do inferno. E aí tem uma outra parte que ele fala que ele se sentia como se estivesse descendo ao centro da Terra. E aqui assim, lembrando que na literatura a descida tipo, descer para baixo simboliza o inferno, né? E aí ele faz e aqui nesse caso do círculo do inferno e tal, ele faz uma alusão à Divina Comédia do Dante, né?
é que quanto mais baixo, pior é o círculo do inferno, né? E o último é bem no centro da Terra. E quanto ele mais vai descendo aqui, ele vai tendo contato com o que tem de pior na alma humana, né? Que é os desejos mais baixos, mais obscuros, e vai escurecendo cada vez mais, porque quanto mais para baixo é o escuro, e quanto mais para cima, mais perto da luz, simbolicamente falando, né? E quando a gente lê as descrições do livro, o que vai acontecendo, assim, é tenebroso. Eu nem falei muito dos detalhes sórdidos aqui, mas tem coisa pior aqui no livro. Ele vai descrevendo várias coisas ali, como se todo mundo tivesse enlouquecido, assim. É algo profundamente maligno, assim. Outra coisa a ser dita aqui é a relação que ele faz da natureza. No caso, é aqui no sentido da selva mesmo, né? A natureza como ecologia, digamos assim. Que a gente vai sentindo o sufocamento, né? Quando ele vai contando ali, a gente sente como se estivesse mesmo no meio de uma selva ali, que as árvores sufocando. É a forma da natureza pura ali, né? Inclusive, a mulher que aparece quando eles estão levando o Kurtz, que ele descreve assim... Cadê? Aqui. Era selvagem e soberba, firme e magnífica, e no silêncio que recaiu sem aviso sobre toda aquela terra desolada, a imensa vastidão, aquele imenso corpo de vida fértil e misteriosa, parecia observá-la como a imagem de sua própria alma, tenebrosa e indomável. Aqui é como se ela fosse a personificação da natureza, né? Como se ela personificasse a natureza pura, assim. Porque simbolicamente a mulher representa a natureza, né? Ela tá ligada à terra. E aí, sobre o Kurtz. Aí a gente fica sabendo aqui que o Kurtz tinha ido para esse lugar com a missão de colonizar essa região ali e levar os princípios da civilização para esses nativos. Então a gente subentende que seria a civilização cristã, né? Que o Kurtz deveria meio que civilizar esses nativos. Só que ele acaba... Assim, é como se o contato com essas forças abissais ali de dentro das trevas arrebatasse o Kurtz para as trevas, né? Ele não consegue civilizar, ele é civilizado por aquele tipo de comportamento ali. Então ele se corrompe meio assim, e ele que acaba aderindo aos costumes daquela sociedade. De acordo com o que o Marlon conta pra gente, né? E ele fica tão assim que ele se coloca como Deus naquela sociedade. Nesse caso, ele é mais ou menos quando dizem, né, que quando você olha muito pro abismo, o abismo olha demais para você. A ter contato com aquela sociedade primitiva ali, ele se coloca como Deus, realmente, ele acha, e ele realmente acredita, parece que ele acredita que ele realmente é o Deus daquele povo ali, e o próprio povo começa a tratar ele como se fosse um iluminado, um ser magnífico, e aí ele decide até quem vai morrer e quem vai viver. Então, e é insinuado ali que ele começa a fazer até sacrifícios humanos para fazer prevalecer a vontade dele. E ele é levado pela ganância, né? Pela sede de poder, que quanto mais poder ele quer, mais ele tem, mais ele quer. E aí ele consegue, ele fica meio que fascinado pelo Marfim, né? É o caso igual o Gollum dizendo my precious, do Anel do Poder, né? Do Senhor dos Anéis. O Kurtz fica meio que fascinado por aquele tipo de vivência ali. E aí, assim, parece que pelo que o Marlowe descreve, né? No momento da morte do Kurtz, é que ele meio que vê o que ele fez. E aí que ele fala, né? O horror. Então, como eu disse ali atrás, o Marlowe e o Kurtz são duplos, né? Porque ele vê no Kurtz aquilo que ele pode se tornar, né? Que é
o ser humano corrompido, né? O Kurt se corrompeu e o Marlowe pode se corromper também. Porque, como diz aquela analogia, né? Que o ser humano tem dois lobos dentro de si. Um lobo bom e um lobo mau. Então, e cabe a ele decidir qual desses lobos ele vai alimentar, né? E o Marlowe, quando ele diz que ele foi encantado pela serpente, talvez ele esteja se referindo a isso, né? Ele sabe que ele pode se tornar como Kurtz, mas por algum motivo ele consegue sair daquele submundo, né? Ele consegue voltar, sair das trevas e voltar para a luz, digamos assim. Outra coisa que eu percebi é que, fora essa nativa que ele retrata ali, que é aquela mulher que surge lá toda linda e maravilhosa, que é meio que a personificação da natureza, e as duas que estão na porta da empresa lá, as mulheres escritas nesse livro aqui, no caso é a tia do Marlowe, tem mais uma ali, que elas são... Eu lembrei do conceito da dama inglesa, do livro da Débora, que a gente viu a semana passada, o Autópsia do Feminismo, que ele coloca as mulheres como inocentes, sabe? Aí até assim, quando ele vai despedir da tia que arrumou o serviço pra ele lá, ele faz o seguinte comentário: é estranho como as mulheres têm sua própria verdade. Elas vivem em um mundo à parte. É um mundo lindo. E caso tentassem trazê-lo para a realidade, se desfaria em cacos antes do sol se pôr. E aí ele fala que os homens viram muito mais coisa que as mulheres, que se as mulheres não suportariam ver o que os homens viram, e uma coisa nesse sentido. Eu vi muito essa figura da dama inglesa. E daí assim, quando ele leva as coisas do Kurt para a prometida, ele a descreve como uma bela mulher, etc. Nós tem de novo a questão dessa inocência feminina que ele atribui às mulheres. No caso, o Marlowe, né, o autor, a gente não sabe. E aí ele faz, tanto que ele mente para ela, né, que ao invés que as últimas palavras do Kurt foram o nome dela. E assim, parece que ele mente porque ele tem pena dela. Porque baseado naquela ideia de que ela é muito inocente, ela vai... Era muito horrível para ser dito. Ou também pode ser que o que ele viu lá, o horror, foi tão horrível que ele não quer falar mais sobre isso novamente, né? Pode ser uma coisa assim também. Bom, pessoal, acho que por hoje era isso. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. E é isso. Até a próxima. Tchau.